então norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, nós temos esses clientes em todas as regiões. Então, nós encontramos aí parceiros, né? Nós encontramos clientes diretos. Nós também oferecemos serviços de bordados, então nós também trabalhamos diretamente com alunos, alunas, no geral, e, e a parte interna, né, que eu citei, que são os cooperados. Então, nós temos aí 4 divisões, certo? É, Tá. A grosso modo, para eu entender, clientes diretos, que são os isso, clientes aluno, finais, é, aham, cooperados, e, parceiros, né? É isso, parceiros isso, comerciais mesmo. E o alunos, último é alunos que têm interesse em participar de cursos que, que vocês dão, mas que são os cooperados que fazem essa colaboração. Provavelmente são especialistas em alguns tipos de técnicas que são cooperados abordando e prestam esse tipo de serviço ministrando um exato, treinamento, né? exatamente. Então, nós temos essa divisão de Tá. atendimentos dentro do WhatsApp. Isso aí, Tudo no mesmo canalzinho lá, né? Tudo no isso, mesmo número lá, exatamente. né? E aí a gente vai deixar aí só um Tá. parênteses que nós também temos os potenciais clientes, potenciais alunos e potenciais cooperados. Ok? Aí a gente tem um parêntese dos potenciais que dá uma grande movimentação ali de atendimento, mas que não tem exatamente uma fidelização concreta. Certinho? Ok. Tá. Tá. Nós nos situamos dentro desses 5 tipos de atendimento e, por exemplo, ali nós usamos o business, certo? Então a gente já tem ali uma ferramenta bacana para facilitar. Durante esse ano de 2025, então, desculpa, né? Assim, eu dei uma apresentada. Agora a minha parte pessoal. Eu assumi a diretoria comercial da Bordana nesse ano de 2025. Então, eu tenho apenas um ano de cooperada e foi esse um ano intensivo que eu fui me familiarizando, né? E assumindo atividades no geral da parte comercial. Então, eu manipulei bastante a forma de tratamento, né? De todas esses 5 atendentes, esses 5 clientes. Tá travando? Tá tudo certo? Não, não, Ah, para mim tá certinho. ótimo. Desliguei a notificação. É, então, eu tive uma variedade de experiência com várias ferramentas, vários tratamentos, com esses vários tipos de clientes, né? Nesse sentido. Então, o business, por exemplo, eu desenvolvi. Oh, meu Deus, caiu de novo. Oi, oi. Vo- Voltou, eu tava já te mandando mensagem. Ele caiu, mas ficou aparecendo que tava Ah, deve ter sido reconectando. sinal. Deve Tá estar acontecendo tranquilo. alguma. Então, É, tá bom. Você falou que com esses tipos de clientes você estava desenvolvendo e aí isso. cortou. Então, dentro desses 5 tipos de atendimento, eu fui tendo experiências extensivas aí com as ferramentas, né? Tanto tratamento interpessoal, Uhum, quanto mensagens automatizadas, mensagens prontas, recados, né? Aquelas ferramentas do business mesmo. Cheguei a tá, desenvolver um mini catálogo ali dentro também, que infelizmente não chegou a ter uma visibilidade, né? Tanto de fidelizados quanto tá. clientes em potenciais, a gente não conseguiu é, realmente receber um acesso deles no geral. Uhum, E uhum. as mensagens prontas, eu modifiquei elas várias vezes para conseguir abranger esses atendimentos, mas eu não consegui, porque
Em uma forma, a gente focava no cliente. E aí o parceiro, o colaborador comercial, entrava em contato e recebia mensagem de cliente. Já não estava dando certo. Tá. Muitos Uhum. alunos, em potencial, a gente fideliza muitas aulas durante o mês. Foram muitas aulas fidelizadas. Então eu passei a desenvolver mensagens prontas que eu pudesse copiar e enviar, porque assim ficava mais personalizado e coerente com o nosso atendimento. Então, Tá, em vez de você deixar aquelas que respondem, em vez de você deixar o automático ligado ali para ele uhum, responder, você preferia identificar qual que era o tipo de demanda e quando você sacava que era de aluno, você já ia lá, copiava lá a mensagenzinha que você tinha e exato. disparava. Porque aí quando o colaborador Tá, comercial entrava em contato comigo, eu conseguia atender aquela mensagem também de forma mais coerente, né? Geralmente é mais intelectual tá. com o nosso colaborador comercial, com o nosso parceiro consignado, né? Então, eu comecei a fazer dessa forma e eu consegui ter uma coerência de comunicação melhor com o pessoal. E aí também, dentro da Certo. cooperativa, a gente marcou várias outras reuniões online com outras empresas de automação. E aí eu fui conhecendo um pouco mais dessa automatização virtual dentro do WhatsApp. Uma ferramenta que eu achei bem interessante é o menu, né? Que, por exemplo, até mesmo o site da Magalu, a Magazine Luiza, né? Aquela loja usa, que é o menu. Então você escolhe, você quer aula, você quer falar, você é um parceiro colaborador, você sabe, você tem dúvidas, e aí tem ramificações. Eu gostei muito desse sentido, porque Sim. ele compreende mais a nossa realidade, que é diversa. Então, dentro dessas Tá. experiências, eu fui já também, eh, catalogando mensagens para esse menu, nesse sentido, né. Eu não sei se a gente vai realmente conseguir Tá. desenvolver um menu, algo no sentido, mas aí a gente já tem um esboço de um material ideal que é coerente pra gente, entende? Sim, sim. Bastante, faz bastante sentido e ainda bem que você catalogou isso. Isso vai ser bastante importante. Eu quero deixar você continuar falando, eu quero fazer só um adendo com relação à característica da forma como esse agente pode atuar. Hã. Desculpa. Essa forma de menu, que ela é ainda bastante comum e muitas empresas utilizam, ela é possível ser feita por meio de uma outra ferramenta que você já deve ter ouvido falar, que é o ManyChat, né? Que é uma ferramenta como outras que existem parecidas, que você dá para ela, você mesmo, a gente mesmo sobe lá o tipo de menu, a gente dá o direcionamento para cada uma das alternativas, e isso funciona, ah, mas sempre, como toda tecnologia, tem pessoas que têm restrição a esse tipo de interação e tal, e é aí que entra a questão da forma que a inteligência artificial, dentro da ferramenta que a gente está utilizando, pode ajudar, mesmo ele não oferecendo esse menu para você clicar e tal. Ele pode, por meio da apresentação dele ou das primeiras interações que ele faz com a pessoa que entra em contato, ele mesmo pode fazer esse filtro, né? Ele vai se apresentar e vai falar: Oi, tudo bem? Você está aqui para falar de qual assunto? Você quer falar sobre cooperação? Você é um dos nossos parceiros e quer falar de parceria? Ou você é um interessado em algum dos nossos cursos? Obviamente que eu estou dando um exemplo de como pode ser formatada essa mensagem, mas ele pode talvez até mesmo identificar, e a gente pode dar uma primeira interação falando: olha, sobre qual assunto você quer tratar? E aí a pessoa escreve o que ela quer, e mesmo que não seja especificamente assim uma frase, quero agendar. Se a pessoa falar: estou interessado em um curso, por exemplo, a ferramenta, ela, com a inteligência artificial, ela tem capacidade de identificar isso e dar o encaminhamento que a gente programar ela para fazer lá.
tá? Então, quero te deixar tranquila com relação a isso, porque pode não existir o menu lá clicável, mas pode existir uma forma de interação mais fluida até que pode atender também esse tipo de demanda. Quero também te tranquilizar nesse sentido, tá? Mas pode continuar, por favor. Não, tá ótimo. O formato da configuração que vai ali filtrar é o importante para gente, né? Como vai ser a Isso. estética. Isso, no momento, eu diria assim que é o de menos, porque a gente realmente está com um gargalo muito complicado nessa parte da relação, né? Da comunicação, dos atendimentos. Vai Uhum. ser interessante que, sendo essa linha, né, de coerência com a gente, vai ser ótimo, com certeza. Então, dando Show de bola. continuidade nessa parte, a gente também vai estar inserindo, isso já acontece, né, mas o que a gente precisa também configurar com um padrão melhor, é a parte de pagamentos, que a gente recebe pagamentos pelo WhatsApp, né, a gente tanto, gera links, enfim, a gente tem uma forma bem diversa de forma de pagamento. Tem um link de pagamento também no Instagram, linkado a cursos. Então, quem tem interesse no curso pode simplesmente entrar no Instagram, fazer o pagamento, enviar lá o comprovante e já fica agendado, né. E aí a gente já começa a falar dessa parte de agenda. Nós trabalhamos com um sistema que ele faz, desculpa, eu esqueci, registro, né, nós registramos nossos Tá, alunos tais como os nossos clientes, CPF, endereço e tudo mais, número de contato, e mantém ali um certo tipo de agenda, mas essa agenda ela também não é automática. E a agenda automática para as aulas, os cursos, seria o ideal, porque a gente consegue tá. conciliar quantas alunas em um dia e quais os horários. Alguns alunos gostam de ter essa aula mais privada, então individual naquele horário. E isso eu falo mais sobre a nossa aula pessoal, que ela acontece dentro da nossa loja, aqui no Shopping Bougainville, em Goiânia. E aí, muitas vezes, pode acontecer um ruído, tanto dentro da cooperativa, né, da organização, quanto com os alunos. E aí, já aconteceu esses ruídos, a gente fica ali se remediando de imediato, né, para que não aconteça nenhum desagrado, mas isso são resultados de uma agenda que precisa ser diariamente, se não, assim, 5 vezes cada horário do expediente verificada para estar sendo atualizada. A forma que eu consegui recentemente manter um pouco mais alinhado foi dentro do grupo das nossas professoras enviar: "Tal aluna cancelou, tal aluna marcou essa data, esse horário", sabe. E aí alinhando com as professoras especificamente. Dentro da minha experiência, eu estava, assim, achando interessante que a gente alinhasse professoras com alunos e a diretoria comercial, para fazer essa conexão, como a comunidade, que o próprio WhatsApp já tem a ferramenta que oferece, né, essa comunidade. Então tem ali a comunidade de aulas presenciais, e aí a gente tem esse compartilhamento, né, de horários, de datas disponíveis, de cancelamentos, de agenda, e enfim. Essa parte, ela parece ser complexa, mas são apenas 3 tópicos, que é professor, aluno e agenda. E aí o comercial que faz essa gerência. A gente organizando esses 3 vai estar limpo, vai estar fluido, vai ficar bacana. Eu dei essa parte de exemplo da comunidade, né, que é uma ferramenta que o WhatsApp oferece, mas aí também já seria uma opinião para se compartilhar com a Selma, porque talvez essa, no ponto de vista dela, não seja o ideal. Mas o que todos nós compartilhamos é que a gente precisa
dessa agenda mais automática, ou uma ferramenta que unifique tudo isso e não fique separado. Esse é o ideal. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida com relação à agenda. Quando vocês fazem esse agendamento, vocês já utilizam pelo menos alguma ferramenta tipo a agenda do Google para fazer algum tipo de agendamento, ou por enquanto é feito, sei lá, numa planilha, é recolhido os horários? Como que é feito em termos de que tipo de ferramenta que se usa assim para fazer essas agendas funcionarem? Então, a agenda do Google, ela não é utilizada para isso. A agenda do Google, ela é mais focada no operacional da diretoria, no geral mesmo. Uhum, Então, essa parte de uhum, professor e aluno a gente não envolve. Até porque a gente tem essa parte, a agenda de alunos, de aulas, ela é muito volátil. Então, um aluno, por exemplo, agenda 2 aulas na semana e aí precisa desmarcar. Então, é muito volátil. E aí a gente cobre horário, a gente marca, às vezes, até para o mesmo dia, porque o aluno pede. Então, é muito volátil. A ferramenta que a gente utiliza, de fato, que está dando uma eficácia e conseguindo manter a organização, é essa comunicação direta. Eu estou ali com o WhatsApp da Bordana, a aluna entrou em contato. Com aquele contato, eu já confirmo, já idealizo para ela ali o melhor, confirmo com ela e já repasso para o grupo de professoras. Esse está sendo a tá, ferramenta. Não é exatamente um tá. registro, não tem nada automatizado, é direto, é personalizado, é interpessoal, mas não está unificado. Essa é a Tá. situação. E quanto a horários, assim, existem horários fixos para determinadas aulas? Existe uma programação para que, vamos supor, que a gente resolva montar essa agenda. A gente tem lá a gente pode é, pensar, assim, estou dando por enquanto são hipóteses, tá, Daniela? Mas vamos supor que a gente Sim. utilize uma agenda do Google, mesmo que fosse de uma conta Google nova, diferente dessa agenda principal da Bordana, onde conflitaria com outros compromissos que não são necessariamente relacionados às aulas. Ou uma outra ferramenta, enfim. Existir a possibilidade de já inserir nela uma programação. Vocês já teriam essa programação, tipo, ó, por mês de janeiro, as aulas vão ser tais dias, tais horários. Já é pré-programado isso ou vai acontecendo de acordo com a demanda? Então, nós temos uma predisposição para as aulas. Nós atendemos ali presencial na loja dia de quarta-feira e quinta-feira, que são os dias dos nossos atendimentos das das cooperadas dentro da loja. Nossa loja é colaborativa, então tem mais ou menos 5 marcas empreendedoras de artesanato, enfim, que estão ali naquela loja. Nossas cooperadas atendem dentro dessa loja dia de quarta-feira e quinta-feira. E aí nós disponibilizamos das 11 da manhã às 7 da noite de aulas. Dentro aí, a gente atende, em média, 3, 4 alunos, se o dia inteiro estiver cheio. Tá. Então, nós temos essa predisposição, 2 dias na semana, das 11 da manhã às 7 da noite, tendo alguns intervalos. Tá. E aí tem a hora É, certa para começar cada um desses períodos, né? Então, exatamente. das 11 às 13, sei lá, tô dando exemplo, aí depois começa um outro horário. É isso, né? Exatamente. Tá. Cada horário, como a gente trabalha mais focado a aula individual, então nossa aula ela tem a duração de 1h30. Uhum. Então, a cada 1h30, a cada aluno atendido, nós temos um intervalo e assim vai rodando o Certo, ciclo. certo. A respeito de agenda, nós trabalhamos com o aplicativo Betrix. Ele é bem interessante para a agenda, ele marca ali atividades, né? Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, mas ele é só de agenda especificamente? Não Hum, necessariamente só de agenda. Ele é um aplicativo colaborativo, então muitas pessoas podem estar inseridas dentro deles como uma corporação mesmo. E ali ele uhum. serve como agenda
Tá. também vinculada a outra pessoa. Então, por exemplo, eu e o Jonas tem uma atividade juntos, fica lá marcado, e aí tem a notificação individual para cada um. Enfim, é uma como se fosse uma agenda corporativa. Eu entrei aqui no No site, ele é um CRM também, né? É, Isso, que você pode fazer esse trabalho. Eu já estou até procurando aqui para ver se ele tem algum tipo de integração, mas é bom que já existe talvez um sistema e a gente pode estudar a possibilidade de utilizar ele dentro de alguma integração. É bom você ter mencionado ele também. sim. Então, dentro da diretoria, nós estamos ambientados com esse aplicativo. Um adendo é que, sobre os alunos, as professoras não têm acesso a esse aplicativo. E mais um detalhe é que nossas cooperadas têm uma idade média de 60 anos de idade. Hum, Então, as professoras que estão assumindo essa responsabilidade, a tecnologia de mais fácil acesso para elas é, de fato, o WhatsApp em escrita, áudio e ligação. tá. Então, o aplicativo à parte, a agenda, ela ficaria, de fato, no controle ainda da diretoria comercial. Não Sim, seria um direto acesso com a professora. tá. Entendi. Existe a barreira tecnológica para que. E também nem só para você impor uma barreira, mas também para você facilitar para elas que elas tenham essa informação disponível de uma maneira mais fácil e ágil e acessível para que elas não tenham esses impedimentos tecnológicos, né? Ficar pedindo para acessar uma outra ferramenta, tal, faz total sentido. E a gente tem que quebrar um pouco a cabeça nisso também para ver se a gente consegue solucionar esse probleminha aí. Mas pode dar sequência se você tiver mais observações aí. Sobre essa parte ainda, tanto desse aplicativo, agenda, organização e professores com alunos, eu acredito que nós mantendo uma liderança dentro da diretoria comercial, independente de ser eu, o Jonas ou a Selma, a gente organizando, padronizando uma área do Betrix, por exemplo, apenas para aulas, e ficar registrando de fato, de forma padronizada, né? Eu acredito que não vai ser de fato um vínculo automático, mas a gente ministrando ele, né? Organizando ali, mantendo um padrão de organização para ter essas informações sempre à pronta distribuição para as professoras, eu acho que já vai ser um bom avanço. Tá? Nem que isso não chegue, Porque nem que isso não chegue num primeiro momento de forma automática para elas, mas que já esteja de fácil acesso para vocês só pegarem e mandar, pegar e mandar. isso, exatamente, Tá. exatamente. Uhum. Porque a nossa ideia, no geral, entre eu, a Selma, o Jonas, é que a gente consiga enxugar cada vez mais as operações. Sim, Então, quanto mais sistema pronto com informação, melhor para a gente, sim. que vai ser menos operação e mais organização. Ah, faz total sentido também. A Selma tinha mencionado, desculpa fazer outro adendo, Claro, uma fica à outra vontade. ferramenta que não é o Betrix, eu estou até pesquisando aqui na nossa conversa. Eu posso até estar fazendo alguma confusão, mas antes deixa eu só olhar aqui para ver se é isso mesmo. Que eu, que eu acho que ela tinha falado de uma ferramenta. Eu acho que está no questionário. Me dá um segundinho aqui, Daniela, que eu vou só pesquisar aqui Tranquilo. um arquivo que a gente trocou. Ah, peraí. É que ela não tinha me mencionado desse Betrix. Talvez o Betrix ela não faça uso, a Selma, né? Talvez não nessa parte do comercial. Tá. Talvez na diretoria presidencial dela, talvez sim. Uhum. Aí são coisas separadas também. É, eu tô procurando aqui, mas eu vou achar, eu já te falo, pra ver se eu não tô falando besteira aqui. Ah, tá. Seria o Isso, Bling? achei esse mesmo, o Bling. Acabei de achar. Na hora que você falou, eu bati o olho aqui, eu achei. Que é um Bacana. outro tipo de CRM também. Faz sentido isso aí?
Ela falou que por enquanto ele é subutilizado para efeitos Uhum. gerais, assim, que ele é um CRM que, se eu não me engano, ele tem porte para essa questão de organização de agenda, se eu não me engano, mas ele também tem ele tem integração para realização de vendas comerciais, enfim. Mas ela falou que ele é subutilizado. É isso mesmo? Ele ainda é uma ferramenta que vocês pretendem usar ou por enquanto ele vai ficar na gavetinha lá? Então, o Bling e o Betrix, ele veio para a gente em uma mentoria juntos. Então, foi uma forma de realmente organizar as nossas operações e o nosso mentor passou esses aplicativos para a gente estar se vinculando. O Bling, ele é mais operado pelo Jonas, que é financeiro e administrativo. Então, ele gera nota fiscal, ele faz registros, faz levantamentos de estoque, enfim, números, tá tudo por ali. E o Betrix, ele é um corporativo de organização. Então, é mais atividades, encomendas, prazos, produções, enfim, atividades corporativas da diretoria especificamente. Então, a gente tem essa diferença. Tá. Tanto o Blink quanto o Betrix, como eles vieram novos para a gente se, se familiarizar, a gente não desenvolveu tanto. Então, ele fica como um subuso, né? A Bordana, especificamente, eu com 1 ano de experiência, eu consigo dizer que ela já tem 15 anos de existência. Então, foram 15 anos de um trabalho bem diferenciado para ter o alcance que tem Sim. hoje. Essa organização tecnológica, ela vem para enxugar tudo isso que já aconteceu e que está acontecendo de uma forma mais Tá. desorganizada. Então, a maioria das diretorias ainda fazem organizações com papel, caneta, no verbal, né, na comunicação mesmo, interpessoal, e fica por isso. Então, a nossa ideia é realmente juntar tudo isso em uma ferramenta que seja ideal, podendo ser essas ou podendo não, né? Nesse último ano, se eu não me engano, a diretoria já mudou de aplicativo mais ou menos umas 3 vezes. Alguns não foram ideais, enfim. Essa parte de aplicativo e de administração, eu não consigo falar ao certo, né? Quem vai ter mais experiência é o Jonas, de Tá. fato. Mas sobre a parte comercial, o que eu posso te dizer é Tá. isso. As nossas operações, as nossas necessidades, as nossas realidades Tá. são essas. Talvez assim, de fato, no primeiro momento, para atender uma demanda mais urgente, que é a organização mesmo dos encaminhamentos, eu percebo que você fala bastante da questão do agendamento, que deve ser um gargalo é, forte para vocês. Eu acho que eu daria primeiro prioridade para a gente buscar possíveis integrações, tá? Eu digo possíveis porque isso é questão operacional mesmo. Lá na frente eu vou ver o que eu consigo fazer de integração, se é possível fazer integrações entre a nossa ferramenta e o Betrix. Acredito que seja possível, tá? Eles já desenvolvem esses CRMs com essas possibilidades de integração, integrações diversas. E talvez lá num segundo momento, como eu tinha falado para a Selmi e comentei com você no começo da nossa conversa, uma, uma sofisticação desse trabalho de atendimento e que pode caminhar para um refinamento de processos e entrar lá na questão de estoque financeiro, emissão de nota, que essas coisas também seriam possíveis entrar num processo de automação, mas que eu acho que poderia ficar num outro momento e a gente primeiro ir nesses primeiros gargalos mesmo, que dizem respeito a atendimento. Então, talvez nesse primeiro momento a gente vá falar de Betrix e não vá falar de Bling. Então, talvez tenha sido por isso que a Selma falou nesse sentido. Ele talvez não seja subutilizado no geral, porque talvez o Jonas, como principal usuário dele, ele tenha um uso frequente, mas num uso mais com o foco do que a Selma estava imaginando e do que eu vejo você colocando agora, seja de fato a outra ferramenta.
tá? Daniela, eu acho que vai acabar aqui. Deixa eu só fazer um novo link. Você me dá 2 minutinhos, porque ele tá dando sinalizado aqui que a versão que eu tenho aqui é a gratuita e o Zoom ele tem só 40 minutos. E eu vou encerrar aqui, vou abrir uma nova e te mando um link novo aqui no Zap, tá? Até já. Tá bom. Tá tudo certo aí para escutar, tá escutando de novo, né? Certinho. Beleza. Você quer continuar ou eu interrompi você em alguma fala? Não, eu acredito que foi tudo bem complementar mesmo. Tá. É, deixa eu só retomar aqui um pouquinho. Uhum, Então, a gente falou sobre a agenda, a gente falou sobre as aulas, a gente falou sobre os diversos tipos de atendimento que nós temos, uhum. certo? É, uma pergunta: qual é a sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre as próprias ferramentas que o WhatsApp Business oferece? Olha, Daniela, ele tem um conjunto de ferramentas bons para processos já bem definidos. E sendo bem sincero, poucas pessoas utilizam apenas aquelas ferramentas, ou elas utilizam, ou, por exemplo, se o negócio delas é muito específico, aí eu vou dar um exemplo que é muito fácil de você entender. Loja de celular, loja que vende só celular e acessórios. E aí ele faz a venda pelo WhatsApp, ou ele apresenta catálogo pelo WhatsApp. Então você consegue fazer as simples programações que ele precisa lá para apresentar um catálogo de produtos celulares ou acessórios de celulares e você fazer uma compra por ali, né? Então é bem nichado, é muito focado. Né? Então Uhum, ele executa isso muito bem porque ele executa uma tarefa simples de uma empresa que faz um negócio muito nichado. Pensando no uhum, contexto da Bordana, com essa variação de demandas, né, de diversos tipos de públicos diferentes, é mais difícil dela te atender. Entendeu? Porque ela vai te dar entendi. uma resposta automática ali, eventualmente ela vai dar uma resposta automática para um contexto que não é aquele que a pessoa tá interessada em saber, como você falou, já que aconteceu, né? Ele dá uma resposta automática de um assunto que a pessoa não tem nada a ver. Então, Sim, você até consegue ali fazer alguns ajustes, mas de fato, para utilizar o que tem nativamente dentro do business, ele funcionaria muito bem se fosse uma coisa muito nichada. Por exemplo, vamos supor que vocês tivessem esse WhatsApp específico, essa linha específica só para venda. Aí ia ser legal, uhum, entendeu? Eventualmente, aham, você precisaria de uma automação mais simples para você mandar um link de pagamento, ou mesmo jogar a pessoa para uma página de pagamento, ou jogar a pessoa para o site onde tem os produtos e tal. Você conseguiria fazer, né? Mas porque você está focando numa atividade específica, que é apresentar produto e vender. Se fosse um só para agenda, por exemplo, mesma coisa, né? Mas a gente está falando de linhas de WhatsApp diferentes, números diferentes, divulgação de números de contatos diferentes, né? O que na ponta também poderia ser complicado, porque você coloca lá no teu Instagram 4 WhatsApps. A pessoa pode confundir, ela vai clicar em aham, qualquer um e tal. Uh, já na forma que a gente está pensando, é possível você abranger todos os assuntos e dar os devidos direcionamentos, né? E a ferramenta vai funcionar dentro do WhatsApp Business. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar. Isso é uma outra coisa que lá na frente a gente vai definir juntos, tá? Você, a Selma, o próprio Jonas, tal, que na hora que a gente vai conectar um número de business na ferramenta, existe a possibilidade da gente perder o histórico que vem antes, caso a gente queira utilizar este mesmo número,
ou a gente pode utilizar um número novo, zerado para o WhatsApp Business e não ter nenhum tipo de problema. Mas esse é um problema que eu não quero que você se preocupe agora, tá? Mas, definitivamente, Bem, sobre a questão da utilização simples do WhatsApp Business para esse tipo de demanda é isso que eu te falei, é só para demandas mais direcionadas mesmo, ele funcionaria mais adequadamente, tá? É, te respondi a pergunta? Faz sentido para você? faz sentido, foi bom até que você já integrou também o funcionamento, né, do sistema que você vai aplicar, então já está muito bom para a gente. Eu acredito que esse detalhe do número novo ou número atual vai ser mínimo, né? Tá. Eu, pelo menos, espero que a Selma veja isso como um detalhe, né? Porque eu, particularmente, apesar de ter vários. Aí eu vou te passar isso já uma coisa mais íntima Uhum. ali, do interno, do que os clientes, nós temos vários clientes que são fidelizados. Nisso já estão salvos, né? Lista de contatos, já está ali naquele chip, naquele número, na configuração daquele Google, né? Que o Google salva junto os contatos. Então ali já está fidelizado. Caso tenha alguma alteração, eu acho que seria interessante só ali, por exemplo, da minha própria parte, né? Da nossa parte interna, a gente colocar cliente tal, só. Porque o histórico, de fato, o histórico de conversas, de mensagens, algumas, primeiro, já estão vencidas, né? Que o backup ali, ele mostra. Você entra em uma conversa que é muito antiga, não tem Uhum. conversa, né? E isso acontece. Alguns outros são conversas, são divulgações. Travou? Não, não, tá Desculpa. tudo certo. Eu tô travado? Tá Tá tranquilo? tranquilo. Ah, foi que travou um Ah, pouquinho para tá. mim na imagem, mas eu vou Tá bom. prosseguir. É, então a gente tem o nosso histórico também ele está poluído, Entendo. entende? O histórico está poluído nesse. Meu Deus. Pô, tá muito instável o Zoom, né? Acontece isso com você? Vo- E oi, Voltou. voltou? Tudo Ele certo? ele tá caindo e voltando sozinho, menos mal. Pelo menos a gente tá aqui. Ah, ele querendo entrar de férias também. Ele tá sextando já. Exatamente. Então, voltando ali sobre o nosso Aham, histórico, talvez tá. em particular não tenha esse ponto de Uhum, vista. Talvez seja algo para se argumentar com ela, e é uma pauta que eu não tá. direcionei para Não, ela. mas tranquilo. É, É tranquilo. Desculpa, eu te interrompi, pode concluir. mas Tá, sobre isso mesmo, é sobre o nosso histórico estar tá, vencido tá. de fato. Tem que fazer uma limpeza de números, de contatos, e aí é uma atividade particularmente minha, mas que aí já é interessante que você tenha essa Uhum, intimidade, e aí eu também estarei pontuando com a Selma assim que tá. possível. A questão do backup aí é uma decisão de vocês mesmos, tá? Isso aí não, eu nem me intrometeria, é uma questão que você mencionou, que você tem que limpar ou guardar, é uma questão interna de vocês e tá ótimo do jeito que você se posicionou. Mas pode ser que essa questão de utilizar o mesmo número não gere esse problema. Por isso que eu te falei, nem vamos nos preocupar com isso agora, porque pode ser que lá na frente eu fale, não, a gente pode cadastrar esse mesmo número e o agente vai assumir a partir daqui, mas o que está ali nos contatos talvez fique ali e a partir dali você pode fazer a limpeza que você quiser e não vai fazer influência nenhuma. Ou não, eu vou chegar para você e para a Sam e vou falar, poxa, gente, acho que a gente vai precisar mesmo de um número novo. Até porque as pessoas elas não se preocupam em digitar o número, talvez. Como elas chegam no site, tem lá o contato do WhatsApp, clica lá. Elas chegam no Instagram,
elas não ficam digitando o número, elas clicam no link. Então, vai substituir o número, mas vai existir um link, entendeu? A gente não vai, a gente não vai Sim, ter que catequizar as pessoas de novo com um novo número, até porque hoje em dia ninguém fica decorando o número, né? Então, de fato, é uma preocupação, é exatamente. uma Eu acho preocupação mínima, mas que depois lá na frente a gente vai decidir. Com a gente já com algumas funcionalidades prontas e a gente querendo testar ele, aí a gente começa a pensar nisso. Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta, você me fez uma boa descrição da questão dos agendamentos. Eu queria entender um pouco com relação às demandas de vendas que chegam, de vendas que eu digo assim, cliente, estou interessado no produto. Você tem o produto tal, ou você tem um catálogo para me mostrar, ou a pessoa se já vem interessada com algum tipo de produto. Essas demandas mesmo comerciais no sentido do cliente final, assim, que chega para vocês com interesse nas coisas de vocês. Me dá uma visãozinha geral, assim. Certo. Eu achei legal que dentro da sua pergunta a gente já tem aí as variações que de Uhum. fato acontecem. Então, nós trabalhamos com pronta entrega, nós trabalhamos com encomendas e encomendas dos nossos próprios produtos, né, padronizados, e encomendas personalizadas. Então, nós temos esses três tipos de E vendas aí, e aí me finais. desculpa, não perca a sua linha de É, raciocínio. Geralmente as pessoas, elas chegam claro. já sabendo disso ou vocês oferecem isso para elas no meio do atendimento? Então, Tá. os dois. Nós trabalhamos principalmente com a divulgação, com marketing, para que Certo. venham clientes. Então, nós estamos sempre divulgando, mostrando novidades, coleção novas, fazendo tipos de interações. Com isso, nós recebemos contatos de clientes fidelizados ou não, para fidelizar compras. Muitas vezes, muitas felicidades nisso, nós sempre fidelizamos essas compras de quem já vem interessado, né? Então, por exemplo, nós temos clientes de São Paulo, ali, sul e sudeste, que entram em contato já, olha, eu quero esse aqui, tem pronta entrega? E aí eu vou viabilizando. Nós temos esse produto à pronta entrega, e aí um detalhe: todos os nossos produtos são artesanais, consequentemente, são únicos. Então, um cliente entra em contato, eu quero essa almofada de IP rosa. Eu entro em contato falando, nós temos essa almofada na cor do IP amarelo. E aí é uma viabilização que vai ocorrendo ali. Por exemplo, muitas vezes nós fazemos encomendas de um produto que não está pronta entrega, mas a pessoa é de Goiânia, a gente entrega via motor Uber, então é uma viabilização enxuta, porém com um prazo de entrega, de relação Tá. mais longa. Dependendo da quantidade de produto, chega aí a um mês de produção para que o produto chegue Tá. na porta da Se cliente. acontece como você falou assim, o IP amarelo ela não quer, ela quer o IP rosa. Aí vocês vão fazer a encomenda disso, aí vocês vão passar o trabalho para a cooperada vai produzir, aí entra nesse prazo todo que você está falando, de produção, entrega e envio, né? E, Tá. exatamente. Antes que a gente fidelize tanto uma encomenda quanto uma venda, existe um tempo investido para entender a necessidade do cliente e o interesse. Porque muitas vezes veio com uma ideia, mas a gente pode suprir aquela Tá. necessidade com outra, que pode ser até mais simples para a Certo. gente quanto para o cliente. E aí, isso, de fato, eu acho assim, essa parte da relação direta com o cliente final, ele vai ser inicialmente automatizado E nessa parte de filtrar. Você quer comprar, você quer encomenda, você quer personalizado. E aí entra um atendimento já Isso, pessoal, consultivo, né? personalizado. Consultivo, perguntando o que que a pessoa quer, se ela não quer, Isso. se pode ter uma opção
que ela gostaria. Faz total sentido, concordo 100% com você. Exatamente, Concordo. exatamente. E aí, já dando um pouco mais da intimidade da cooperativa para você, isso é uma coisa que várias Tá. cooperadas já conseguem fazer. Eu, com 1 ano, eu consegui fazer isso em poucos meses. O Jonas, como diretor financeiro, administrativo, ele também consegue fazer essa consulta, esse atendimento personalizado. A Selma, enfim, várias cooperadas conseguem fazer isso. A questão da filtragem, da organização a priori, O que é gargalo, né? E que o interessante, vai vir um resultado show, para gente. E show, aí show vai de ser uma bola. maravilha. Esse pedaço também ficou legal de entender. E aí a situação dos parceiros. Os parceiros, quando você fala, são as lojas que querem seus produtos para vender. É isso? Tá. E aí tem Isso, parceiros que nem exato. você falou em É, vários lugares do Brasil, certo? Tá. E aí eles entram isso. também, é uma relação comercial, mas é um pouco diferente, porque eventualmente vocês já têm uma relação, né? Lógico que eu acredito que possam aparecer interessados novos, pontos comerciais novos, mas pensando na hipótese de que já existe uma carteira aí de parceiros e eles entram em contato pelo WhatsApp, eventualmente para solicitar produto ou de repente ah, apresentar algum tipo de ideia para ser E, executada, porque ele já sentiu que no local dele tem uma demanda. Existe um pouco disso tudo também, né? exato, exatamente. Então, aí, por exemplo, já apresentando sobre essa parte comercial colaborativa. Nós temos aí nossos parceiros consignados. Nós temos um aqui em O de Goiânia, Goiânia um em não São tem nada a ver Paulo, com a loja lá do fixo. shopping, ou é a loja? Nada a ver. Nada a ver. É outra loja de interiores, design de Que tem entre os interiores, produtos em outro deles os setor. produtos da Bordana também. Tá. Os nomes. Exato. Então, nós trabalhamos ali com nota consignada, né? Enfim, quando esses dois parceiros, especificamente São Paulo e Goiânia, nós temos fixados ali já na nossa conversa. Então, a gente tem a Casa Brasilis fixado e o Museu A Casa fixado. Para caso eles enviem mensagem ou a gente precise enviar a mensagem, já está ali pronto, rápido e fácil para a gente pegar informação, para a gente mandar E é mensagem, por esse enfim. contato que eles entram também, né? É, Tá, exato, tá. é esse mesmo contato. Uma coisa que é interessante ali, que dá como eu posso dizer, que daria também uma certa intimidade, que já aconteceu com a gente, é que nós divulgamos para os nossos clientes dentro do nosso WhatsApp, ali nos status, né, e tudo mais. E aí os nossos colaboradores que têm os nossos produtos veem esses status e pedem: "Ah, me manda essa imagem, me manda essa divulgação", para poder também divulgar ali. Então, eu diria que não é um problema ter os parceiros, Não, os tudo clientes em bem. um mesmo número, entende? O ideal vai ser muito interessante que a gente realmente Tá. consiga E materializar essa organização. não, desculpa, é que assim, Mas bom, e eu imagino que também não sim, pode seja perguntar. talvez das relações seja a mais tranquila, por quê? Porque vocês já se conhecem e aí não tem muita barreira. A pessoa entra em contato, vocês aí já Isso, identifica. No exemplo prático da exato. automação, um desses parceiros entra em contato com você, a gente já pede para o agente encaminhar o atendimento para você, entendeu? Ou para quem de direito. Provavelmente para você, porque que você é a pessoa da Tal. relação aí. Então, eu imagino que aí é o caminho mais tranquilo de todos, mas faz sentido eu perguntar e entender aí também. Aí também ficou perfeito para mim. E eu acho que o outro caso que também não seja tão complicado, porque isso eu percebi que no próprio Instagram já tem uma fonte dessa informação, que é quando as pessoas querem se tornar cooperadas, né? Eu vi que tem um caderninho de regras ali, eu posso estar falando besteira, mas eu vi que no Instagram, lá no Linktree, tem
tem Sim, um, um botãozinho ali que você sabe que você pode se tornar um cooperado, certo? É isso, né? sim, sim. Então, sobre essa parte de divulgação para agregar mais cooperados. Nós temos uma demanda significativa dentro do nosso WhatsApp de pessoas que querem, que têm interesse. Porque, primeiro, nós participamos nesse último ano de vários programas de TV aberta divulgando a Bordana e mostrando esse espaço como uma comunidade Certo. que recebe, certo? Então, a gente tem essa demanda em um volume significativo. E aí a gente também tem esse link, né, levando informações sobre esse interesse. Então, aí eu diria para você que a gente fica um pouco ainda no link sobre esses contatos, que é sobre os potenciais colaboradores, né, potenciais cooperados, Tá, desculpa a palavra, a gente tem essa pequena diferença. Os tá. nossos potenciais cooperados. E aí, para a gente de fato desenvolver esse relacionamento, a gente tem reuniões presenciais. Imagina, imagina, tranquilo. Desculpa, só um momentinho. Então, para isso de fato se desenvolver, nós temos reuniões presenciais, a gente convida de fato essa pessoa em potencial para se relacionar com a cooperativa e entender como que ela se encaixa ali, certo? Então é um tempo que leva ali um investimento, tanto do Tá, cooperado quanto da cooperativa, do tá. possível cooperado quanto da cooperativa. E aí, muitas pessoas que se interessam, geralmente, novamente, que se identificam, são pessoas da faixa etária de 60 anos. Então, tem ali já uma idade avançada, tem a prática manual do bordado, do artesanato, mas, por vezes, encontra esse gargalo de local, de locomoção, e acaba não desenvolvendo tão Tá. então, de forma Entendi, entendi. específica para se tornar um cooperado, entende? Então, a gente se encontra mais ou menos nesse limbo. E aí a gente fica com esse registro, esse histórico dentro do WhatsApp, Uhum. mas ele não tem É, uma fidelização, a questão do registro em si talvez seja entende? interessante, eventualmente, na hora da construção ali. Eu consegui ver alguns exemplos, se você tiver isso, para a gente ver exemplos de conversa mesmo. Mas eu penso assim, tá? E você me corrija se eu estiver Sim, errado. A pessoa entra em contato falando, quero ser uma cooperada. Eu imagino que deva ter pessoas que entrem em contato por esse canal, e eu não sei se existe o fato das pessoas entrarem em contato sim, com vocês ligando, já que você mencionou a questão da faixa etária, né? Às vezes a galera dessa faixa etária é, de mais de 60 anos, eles gostam já de passar a mão no telefone e ligar. Eu não sei se isso acontece, né? E aí não sei se toca no exatamente. próprio WhatsApp ou se toca numa outra linha fixa, enfim. E aí é uma demanda que de fato a gente não consegue escapar muito a partir do momento que a gente divulga um número de telefone. Mas vamos pensar na hipótese, no cenário da pessoa entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Que vai ser esse nosso canal aí. É, a pessoa entrou em contato querendo saber informações sobre como se tornar uma cooperada. Não necessariamente esse processo onde vocês já estão com ela aí, etc e tal. Mas um processo de informação mesmo que eu não tive tempo ainda de ler esse material, mas eu imagino que aqui seja ah, uma forma da pessoa entender o que, que é, como funciona e qual caminho ela poderia tomar caso ela queira de fato ah, ser uma cooperada junto com vocês, né? Aquele primeiro encaminhamento mesmo, aquilo que a gente estava falando no caso das vendas, um filtro, como a gente filtrar isso para que isso também seja algo que não
não tome tempo da tua operação, entendeu? Que você tem que ficar lá no telefone explicando para a pessoa como faz, nem trocando mensagem, que a pessoa entra em contato. Aí ela fala, quero ser uma Sim, cooperada. O nosso agente vai identificar isso e vai disparar para ela uma série de informações. Essa série de informações, ela tem que ser suficiente para que a pessoa entenda, né, o que é e como fazer para dar o próximo passo. Não que de fato aquele próximo passo já seja, entre aspas, a admissão, né? Não é essa palavra que se usa, mas eu estou usando aqui por falta de outra palavra. A admissão dela dentro da cooperativa, né? Que é o passo final. Mas o primeiro passo, né? Os primeiros passos sim, que ela teria que ter conhecimento, tá? sim, exatamente. A Laís mesmo desenvolveu digamos assim, um pequeno portfólio dessas informações, né? Que a gente requer ali atividades gerais que uma pessoa precisa ter ou que esteja disponível Tá. para desenvolver, para participar da cooperativa. Então, a gente tem atividades aí de costura, de bordado, de corte, de tecidos, né? Coisas que envolvam de fato o artesanato. E aí a gente requer essas habilidades ou a disponibilidade para desenvolver essas habilidades. E aí, eu achei muito bom que você já deu um norte, um norteamento para essa circunstância, porque eu já realmente nem tinha ideia de como manipular isso, de como desenvolver, né? Então, é realmente, como você disse, muito simples pegar essas informações, filtrar o que essa pessoa quer Isso. e enviar, de fato, essas informações. E eu achei A ideal. relação, a relação, a Para mim, relação que é feito fechou. com essas Assim como pessoas você disse, bem é coerente. chamar essa pessoa para a cooperativa para fazer para ela entender, para ela estar no chão da cooperativa e entender como é que funciona e tal. Esse passo, quem que faz esse trato? É você ou é outra pessoa aí dentro? É você também, né? Sou eu que apresento a cooperativa, as atividades Tá. e convido, né, para uma reunião e para poder se relacionar ali, para ela entender como é o nosso funcionamento e para a gente Tá. entender como ela se encaixa. Então, sou eu Então, que um faço eventual essa fluxo onde a viabilidade gente também. desse esse primeiro filtro, esse primeiro despejo de informações e a pessoa já tivesse um pouco mais de ciência tal, ela passando por esse filtro aí pode ser encaminhado esse contato para você no caso da pessoa ainda manter o interesse para você fazer essa sequência que você já está mais acostumada. Tá, show de bola. Isso, Olha, exatamente. Daniela, Perfeito. eu acho que deu para captar bastante coisa, tá? A minha intenção era ter ativado aqui um negocinho que faz aquelas descrições da reunião, tá? Eu acho que isso é mais fácil no Meet, mas a gente não usou o Meet, tive que usar o Zoom. Mas eu tomei o cuidado de utilizar Uhum. um gravador de tela aqui para a gente poder ter essas informações registradas. Você fica tranquilo aqui, eu não vou divulgar isso para ninguém, tá? É uma coisa que eu salvei para eu poder depois consultar aqui e recordar tudo que a gente conversou. Eu acho que o nosso papo foi maravilhoso. Percebi que você tem uma visão assim muito. Você domina muito bem as questões da operação mesmo aí do que acontece no dia a dia por meio desses contatos. Eu acho que esse grande filtro já me dá algum norte para eu começar já a pensar em algumas Certo. coisas. Para dar início mesmo à construção, eu vou colocar algumas coisinhas lá já na ferramenta. Eu vou te mostrar aqui um pouquinho dela, mas aos poucos eu já consigo começar a desenhar algumas formas de direcionamento. Óbvio que nesse período eu vou precisar bastante da sua ajuda, assim, quando as coisas estiverem mais práticas mesmo. Então, essa aqui foi a nossa primeira conversa, foi rica, mas eu espero ter mais Uhum. conversas já mais práticas também para a gente, com a mão na massa lá, é, a gente dar mais insumos possível para o nosso agente fazer, cobrir todas essas demandas de forma, num primeiro momento, de forma plena para os encaminhamentos posteriores que esse agente vai dar com vocês, tá? É, eu vou abrir aqui para você rapidinho, para a gente já finalizar. Agora vai ser coisinha simples, só para você ter uma visão.
Deixa eu só procurar aqui como é que tá. Minha tela tá meio bagunçada, que eu tô com um monte de aba aberta. Oh, meu Deus, cadê? Eu acho que eu ainda nem abri ele aqui. Tá no Google. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, eu vou jogar uma. Você não estranha que eu tô olhando pro lado aqui, que eu tô no meu outro monitor e eu preciso olhar para dois lados aqui. Você não tá enxergando nada da minha tela, não, né? Então, assim, ela já está sendo Ué, por que não transmitida aqui. aparece? Ah, agora Betrix apareceu, desculpa. 24. Tá, beleza. É, na verdade, o que eu quero te mostrar tá aqui, tá? Ué, agora mudou. Que é a ferramenta GPT Maker, tá? Como eu já tenho acesso, aparece aqui, né? Esse aqui são outros clientes. O primeiro sou eu, o segundo é um outro cliente e o terceiro aqui, Cooperativa Bordana. Tá? Eu entro no login da Cooperativa Bordana. Eu vou, num determinado momento, dar um acesso para você aqui, onde a gente coloca aqui, tá vendo? Equipe. Eu cliquei aqui, tá, sou eu que estou aqui por enquanto, tá? Eu estou como gerente, que eu sou a pessoa que vai Sim. fazer a construção dos agentes, vai fazer os encaminhamentos de canal, as conexões de canais, né? Mas vai chegar um momento em que eu vou colocar você aqui, por exemplo, porque você vai fazer essa parte Legal. aqui, ó, de atendimento, tá? Tá vazio, porque a gente ainda não tem nenhum atendimento, mas você vai ter, entre aspas, como a gente chama, uma cadeira de atendimento onde você não vai ter que se preocupar em configurar agente, nada, talvez eles nem apareçam algumas opções aqui para quem faz o atendimento, tá? E aí a mesma coisa talvez eu faça para a Selma e para a Laís, para que elas também possam ter acesso às coisas que estão acontecendo e, eventualmente, se em algum tipo de demanda for mais tranquilo encaminhar para uma pessoa ou para outra ao invés de você, a gente pode estar fazendo isso aqui dentro da ferramenta também, tá? Mas basicamente eu quero te mostrar como é que funciona um Legal. agente. Eu não vou criar um agente aqui agora, porque senão eu vou ter que ficar colocando informações e a gente não vai conseguir, vai acabar o tempo da reunião aqui, a gente não vai conseguir, não vou conseguir te mostrar. Então o que eu vou fazer? Eu entrei aqui para te mostrar o dashboard, que tem aqui as estatísticas, está tudo zerado, evidentemente, porque não temos nenhuma interação ainda. Mas se eu entrar aqui no do meu Ó, outro cliente, por exemplo, que é esse semear aqui, eu tenho com ele dois agentes, tá? Então eu vou entrar aqui, por exemplo, no agente do karatê, semear karatê. E quando você cria um agente, aqui você pode escolher qual das línguas de qual dasquelas LLMs, né, que são aquelas linguagens de inteligência artificial, qual que a gente quer que essa ferramenta usa. Então existe uma biblioteca grande aqui e obviamente a gente usa uhum. num primeiro momento uma que se utiliza de menos créditos, né? Que você vê aqui do lado tem créditos, né? O que são esses créditos? Cada interação que o nosso agente faz, ou seja, cada mensagem que ele manda Uhum. para uma pessoa que está em contato, ele gasta um crédito. Onde eu estou passando o mouse aqui em cima tem umas moedinhas, ó. Você está vendo aqui, ó? Aqui onde eu estou passando. E aí, se a gente utilizar Peraí, um agente que aham. utiliza, por exemplo, ó, vamos pegar um mais doidão aqui, ó. Esse aqui, ó, o GPT-4 Turbo, 20 créditos. Aí cada mensagem vai ser 20 créditos. Aí você pergunta para mim, nossa, André, mas por que essa diferença? Porque as inteligências artificiais, essas empresas, eles formatam diversos tipos de agentes de acordo com a profundidade de, entre aspas, conhecimento e análise e entrega que esse agente vai dar. E aí, como a gente está falando de um atendimento que é relativamente simples, a gente não tem Aham. necessidade de pegar um agente que consuma 20 créditos, que ele vai precisar fazer análise de gráficos e informações e prompt de programação e todas essas coisas. Não tem necessidade. Então a gente utiliza o GPT Mini 4.1, que ele utiliza um crédito, ele é uma inteligência que é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, muito boa, que dá respostas uh, coerentes,
baseando-se ainda no que a gente vai colocar de treinamento, que é uma dessas opções aqui que você está vendo. Então a gente cria o perfil da gente, a gente pode dar um nome para ele, a gente pode escolher o tom de comunicação, seja formal, seja normal ou seja descontraído, tá? E aqui é onde a gente faz muita coisa acontecer, que é o tal do prompt. A gente dá aqui já uma série de instruções, tá? Eu não vou parar para ler tudo aqui, mas são instruções mesmos, o que o agente deve fazer em determinadas circunstâncias, tá? E aqui a gente tem que ser bem específico e bem objetivo para a gente não estourar os caracteres, mas essa é uma preocupação que eu tenho aqui e eu vou refinando conforme eu for construindo o agente, tá? Na parte de trabalho, aqui a gente define qual que é a finalidade desse agente. No primeiro Tranquilo. momento a gente vai colocar ele como suporte mesmo. E a gente faz uma descrição em até 500 caracteres do que é o negócio. Porque aí ele já, alguém pergunta o que é, ele já tem essa resposta pronta, tá? Ele não precisa nem ficar indo no prompt para responder, nem nos treinamentos. E aí os treinamentos é onde tem bastante coisa interessante, que é aqui que a gente vai colocar todas as informações de dados, talvez números, imagens, tudo que a gente quer que o agente mostre e apresente para o cliente com determinada demanda. Então aqui a gente pode dar instrução de texto, que nem eu fiz aqui. A gente pode, tá vendo? Quando o assunto for sobre quem são os professores, após enviar as informações, ofereça a possibilidade de enviar as fotos dos professores. É uma regra direta de texto. A gente vai desenvolver algumas também. Website, a gente coloca o site aqui da Bordana, pede para ele ler o site inteiro e o que tem no site, ele vai ser apto a responder. Então já tem essa biblioteca para ele treinar também. Vídeo eu não considero muito, porque são vídeos de YouTube que ele pode consultar, tal, mas dificilmente existem vídeos instrutivos, então a gente acaba pulando essa parte aqui. Mas se de repente tiver vídeos onde fala sobre determinado assunto de uma maneira muito específica, a gente pode pensar em colocar aqui também, tá? E aqui documentos, ó, são documentos de tipo PDF, DOC e TXT, que ele vai ler. Ele lê aquele documento. Então, se a gente tiver uma tabela de preço, com o nome do produto, preço, ou uma lista de... Por exemplo, aquele próprio PDF que eu falei para você, que são as instruções para quem quer se tornar um cooperado. A gente coloca aqui também. Então, tudo que for de informação que tiver em documento, que vocês já possam ter, ou a gente possa vir a desenvolver, a gente joga aqui no treinamentos, que é o que a gente chama de cérebro desse agente, tá? Aí, assim, eu vou deixar resumido nessas 3 principais funções, porque as outras aqui são um pouco mais avançadas, mas é para você entender como que a gente dá informações para esse agente, tá? E lá no final, quando ele estiver pronto, a gente vai conectar ele. A gente pode conectar ele no WhatsApp, a gente pode conectar ele no Messenger, que é do Facebook, e a gente conecta ele no direct do Instagram. Então, com o mesmo agente, com a mesma programação de agente, ele está apto para responder nesses 3 universos diferentes aí. Da mesma forma, com as mesmas características, sem pôr e sem tirar, tá? Então, quando a gente estiver com o agente já lá pronto, a gente vai fazer a conexão e a gente já começa a fazer o teste deles por aqui. E a gente pode até conectar ele em outros canais, por exemplo. Vamos supor que a Bordana venha a ter uma loja exclusiva no Mercado Livre, a gente pode conectar o agente lá para ele fazer aquelas respostas daquelas perguntas que a gente faz quando a gente quer saber sobre um produto, a gente pode colocar aqui também. Aqui, ó, o web chat, que é esse da esquerda aqui, onde eu estou passando o mouse, ele é aquele que a gente pode colocar no cantinho do site para que a pessoa que esteja no site também possa entrar em contato e fazer as dúvidas por ali, tá? Então, esse aqui é o universo de possibilidades que a gente tem para utilizar esse agente, tá? Eu quis te dar... Pode falar. Imagina. André, uma dúvida. Desculpa interromper. O web chat que você mencionou para inserir dentro de um site, ele é disponível para inserir em Sim, a qualquer gente só site que a precisa gente ter esteja acesso a quem participando, faz a site de construção do vendas? site, né? Porque isso é uma programação, é um código que a gente copia aqui, a gente tem que jogar dentro
ah, lá dos scripts que a gente fala do site, né? Eu não sei quem fez o site de vocês, eu sei que tem um nomezinho ali das pessoas e tal, mas eu não sei se esse site foi feito diretamente numa plataforma de e-commerce ou se tem alguma integração com o WordPress, por exemplo, que é um construtor de sites, mas acredito que sim, essa ferramenta que eles utilizam também tem a possibilidade de você mandar esse código e lá com esse código Uhum. esse web chat aparece lá para as pessoas poderem fazer a interação por lá também. Isso. Ou de novo.